E aí, turma, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Vamos para a nossa segunda aula de volumetria de complexação. Então, hoje eu vou apresentar para vocês os agentes complexantes mais utilizados na volumetria de complexação. No caso, nós vamos falar basicamente de EDTA, do ácido etileno diamino tetracético, que é o motivo hoje da nossa aula, conversar um pouquinho acerca dele. Ok? Então, as aminas terciárias, meus queridos, tá? Que também contêm grupos ácidos carboxílicos, elas vão formar quelatos, notavelmente estáveis. Lembrando a vocês que vocês poderiam pensar, professor, mas lembra a gente aí, por favor, o que seria o quelato, professor? Lembram, gente, que os agentes quelantes ou quelatos são justamente, estou bem aqui, tá? São justamente, pegar aqui meu pincelzinho vermelho, são justamente aquelas espécies que possuem dois ou mais pares de elétrons, ok? Dois ou mais átomos com pares de elétrons não compartilhados, tá? Para se ligar ao metal, ok? Então, normalmente só recebe esse nome de agente quelante quando a gente tem uma espécie que possui dois ou mais átomos que possuem elétrons desemparelhados, ou seja, não compartilhados, ok? Que vão ser responsáveis pela ligação justamente com os metais. Quando nós temos ligantes monodentados, ou seja, com apenas um par de elétrons disponíveis, normalmente nós não damos essa denominação de quelato. Nós chamamos de complexo, formação de um complexo. Isso quando nós temos ligantes monodentados, tá ok? Pois bem, então, nos ácidos de aminocarboxílicos, tá? Ou seja, esses ácidos aqui, a gente vai verificar que eles são os responsáveis justamente por todo os exemplos de titulantes que nós vamos utilizar na volumetria de complexação, ok? Então, as aminas terciárias, que também contêm esses grupos de ácidos carboxílicos, elas vão formar os quelatos. Nesse instante, nós acabamos de conversar acerca do que é um quelato. Notavelmente estáveis. Isso nós chamamos de efeito quelato, tá? Quando ele fala que são notavelmente estáveis, isso aqui, vocês vão saber que isso aqui é chamado de efeito quelato, que é muito útil, gente, tá, meus queridos? Na nossa análise química, ou seja, na nossa volumetria de complexação. Por quê, professor Daizan? Porque simplesmente esse efeito quelante, esse efeito quelato, ele nos favorece em virtude da presença de grandes constantes de formação, tá? Os KFzinhos, ok? O que, certo, consequentemente, nos fornece complexos estáveis, tá? Estáveis. E também, tá? Porque esse efeito quelante, quelato, tá? Ele também, em função dessas grandes constantes de formação, vão nos fornecer reações quantitativas entre esses íons metálicos e os agentes quelantes. Tá? Então, é basicamente isso aí. Tá? Quando ele fala de notavelmente estáveis, tá? Devido a esses dois aspectos, tá? Que vocês vão conhecer na literatura como efeito quelante. Com muitos íons metálicos. Então, as aminas terciárias ou de ácidos carboxílicos, que são utilizados como titulantes na volumetria de complexação, elas vão produzir, sim, quelatos complexos notavelmente estáveis e com grandes constantes de formação, o que nos fornece essa estabilidade desses complexos. Normalmente, elas vão fornecer complexos de estruturas estáveis no formato de anéis, tá? 5 ou 6, isso vai depender, é claro, do número de dentes desse quelato. Então, esse cidadãozinho assim, esse Gerald Schwarzenbeck, foi quem primeiro reconheceu seus potenciais como agente ou como reagentes analíticos em 1945, olha assim, Segunda Guerra Mundial.
Desde esse trabalho pioneiro, os investigadores, né, por todo o mundo descreveram aplicações desses compostos em determinações volumétricas para a maioria dos metais da tabela periódica. Então, vamos ao estudo, basicamente, desses ácidos aminos carboxílicos mais usados em volumetria de complexação. Então, o principal deles, sem fugir, que nós utilizamos amplamente, é o EDTA, gente. É o ácido etileno diamino tetracético, também conhecido como etileno dinitrilo tetracético, vulgo EDTA, tá bom? Vulgo EDTA. Né? Ele é um dos agentes quelantes mais usados, tá ok, gente? Bem mais usado mesmo, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E por incrível que pareça, né, o EDTA ele é com frequência utilizado em alimentos, gente, ou em outros produtos como conservantes, tá? E é justamente para verificar essa questão de agente de ligação com os metais ali presentes, né? Nos alimentos, tá ok? Então, ele é o mais amplamente utilizado. É o titulante complexiométrico mais largamente utilizado. Então, o EDTA ele apresenta a seguinte fórmula estrutural. Olha só, gente. Porque as duas formas. O ácido completinho, né, com seus 4 hidrogênios ionizáveis, tá? Bem como, certo? Os 4 sítios já desprotonados e mais dois, olha só, justamente em virtude dos 2 nitrogênios, dos dois pares de elétrons, dos 2 nitrogênios presentes, né, na sua forma molecular. Então, a molécula de EDTA, né, ela tem 6 sítios potenciais para ligação de íons metálicos, 4 grupos carboxílicos, como nós podemos ver aqui, ó. Né? E 2 grupos aminos aqui, ó. Cada um dos últimos, né, dos últimos com um par de elétrons desemparelhados, ou seja, não ligantes. Então, assim, nós podemos conferir e dizer que o EDTA ele é um ligante hexadentado, né, meus queridos? Tá? Ele é hexadentado, tá ok? Então, esse titulante complexiométrico, gente, ele é uma molécula única, tá? De tal forma que ele vai poder se ligar, gente, até 6 metais. Ele vai poder coordenar até 6, né, metais, né, em solução, tá bom? E o mais bacana ainda, certo? Numa reação, né, numa proporção reacional de 1 para 1, o que facilita demais, gente, demais o uso dele, não é? Como agente titulométrico, tá? O que facilita demais, né, os nossos cálculos, né, a previsão da reação, né, a estabilidade do nosso complexo em função da constante, né, que esse agente titulante, né, produz. Tá? Então, ele é formidável, mas isso não quer dizer que, professor, existe só o EDTA? Não, não existe só ele não, tá? A gente vai ver isso mais lá para frente, tá bom? A gente vai verificar isso aí. Tá? Não se preocupe que a gente vai verificar. Então, quais são as principais propriedades, professor, que o EDTA, não é, possui, não é, uma vez que ele é o mais amplamente utilizado na volumetria de complexação? Então, o EDTA, não é, ele é um ácido tetraprótico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele possui 4 hidrogênios que podem ser protonados, ou seja, 4 hidrogênios ionizáveis, ok? Que também podem ser representados através dessa formulazinha aqui, ó. Fica mais fácil, mais didático da gente verificar os 4 hidrogênios ionizáveis, né? O Yzinho a parte aniônica, não é, do EDTA. Tá? Então, a ionização em etapas do EDTA e suas respectivas constantes ácidas, tá bom? Essas aqui são as constantes ácidas para os 4 hidrogênios, né, ionizáveis da forma, né, do EDTA.
tá ok? Não é sua constante condicional, tá bom? São justamente as constantes não é a constante de formação, tá bom? Do EDTA, tá? São as suas 4 constantes ácidas justamente relativas aos 4 hidrogênios ionizáveis. Então, o que nós podemos verificar aqui? Então, a ionização em etapas do EDTA e suas respectivas constantes ácidas são representadas aqui nas reações aqui abaixo. Lembrando para vocês, meus queridos, que nós estamos mostrando aqui apenas as 4 dentes do EDTA. Lembrando que ele pode fazer até 6 ligações, tá bom? Eu poderia incluir aqui, ó, certo? As outras espécies relativas desses 2 nitrogênios aqui, tá? Poderia incluir aqui, certo? Poderia incluir sem nenhum problema, tá? Poderia incluir sem nenhum problema. Um K5 e um K6 aqui, sem nenhum problema. Tá? Mas para facilitar, a gente normalmente mostra só dos 4 hidrogênios ionizáveis. Então, o que nós podemos verificar? Né? Que o primeiro hidrogênio, a constante, não é? De ionização do primeiro hidrogênio, né, e do segundo são muito próximas. O que isso quer dizer, professor? Elas são, né, quantitativamente muito próximas. O que isso significa? Né? O que isso nos indica, professor? Em função dessa proximidade, nós podemos dizer, não é, que esses 2 hidrogênios, né, um não influencia na saída do outro e eles são muito facilmente, né, retiráveis, né, são muito facilmente trocados pelo metal. O que nos indica que eles são retirados de formas opostas. Aqui, gente, ó, o primeiro e o segundo. Devido a essa proximidade. Tá? Devido a essa proximidade. Tá? Vocês vão ver como faz todo sentido. Olha só. Já o terceiro hidrogênio e o quarto hidrogênio, veja que ó, já dá um salto, não é? Então, isso aí está justamente relacionado às cargas que surgem. Ó. Veja que é mais difícil, um pouco mais difícil retirá-los. Uma vez que vai apresentar, a gente tem a presença das cargas negativas devido ao âniozinho que surge aqui, né? Devido à saída do hidrogênio, né? Do ácido carboxílico que surge aqui, não é? Tá? Então, normalmente é devido a isso. Tá? Normalmente é devido a isso. Então, onde é que eu estava? Pronto. Tá? Então, aqui tem as 4 constantes dos hidrogênios ionizáveis. Tá? Ionização desses hidrogênios. O interessante é que as 2 primeiras constantes são quase da mesma ordem de grandeza, o que sugere que os 2 prótons envolvidos dissociam-se a partir das extremidades opostas da molécula, que é bastante longa. Como consequência da separação física entre elas, a carga negativa criada pela primeira dissociação não afeta muito a remoção do segundo, como já falei para vocês no slide anterior. Né? Entretanto, o mesmo não pode ser dito quando nós saltamos para o terceiro hidrogênio e quarto hidrogênio ionizado. Tá? Os quais estão muito próximos dos íons carboxilados que se formam, né, na espécie, negativamente carregados e provenientes das dissociações anteriores, o que torna mais difícil, não é, a liberação desses hidrogênios, tá? Até chegarmos na sua espécie final, né, no seu ânion final. Pois bem, as várias espécies de EDTA, gente, que é bacana, olha só. As várias espécies de EDTAs, do EDTA na realidade, né, são frequentemente abreviadas, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, a figura abaixo, né, nós temos um gráfico de distribuição de espécies, ou de frações de espécies, normalmente onde nós utilizamos um software chamado Medusa. A figura abaixo, ela ilustra como as quantidades relativas destas 5 espécies variam em função do pH. Tá? Observe, por exemplo, né, que a espécie de H2Y2 ela é bem predominante entre os pHs 3 e 6. Não é? Ó? Então, a gente vê uma boa predominância dela entre pHs ácidos. Não é? E majoritariamente ela. Não é? Entre pH 3 e 6. Em contrapartida, o que nós verificamos? Que
Por exemplo, de 6 a mais ou menos 10, há majoritariamente essa espécie HY3-. E de 10 em diante, somente a Y4. O que o senhor quer nos dizer com isso, professor? Que a fração dessas espécies aqui, ó, desses ânions, né, elas são funções do pH, gente. Então, daí a importância da gente controlar bem o pH, certo? Na volumetria de complexação, utilizando o EDTA como agente titulante. Porque dependendo, certo? Do pH, a gente vai ter, certo? A espécie aniônica dominante. Ó, aqui, por exemplo, eu só vou ter como complexar dois metais. Mas o meu interesse é complexar o máximo possível, para que eu possa ter um composto estável, para que eu possa ter um ponto, né, de equivalência visualmente nítido. Então, o ideal é que nós tenhamos, né, essa espécie aqui, para que ela complexione o máximo ou a quantidade maior possível de metais. Tá? Então, daí a gente realmente lutar para manter o pH, né, bem controlado, para que a gente possa ter a espécie majoritária e assim que a gente possa ter a reação completinha, direitinha, correta. Tá? Então, o EDTA, né, vamos verificar que ele não é o único agente titulante utilizado, é o mais amplamente utilizado. Tá bom? Então, ó, ele é um ácido pouco solúvel em água. As soluções de EDTA são normalmente preparadas a partir do sal ou do próprio ácido, tá? Do ácido dele. A gente, como eu já falei anteriormente para vocês na aula de ontem, na aula anterior, a gente coloca um pouco de base forte para que a gente facilite a dissolução desse sal, porque ele não é nada facinho de dissolver, tá bom? Então, esse salzinho aqui nós utilizamos para a produção do EDTA, tá? Aqui é 4. Então, o ácido nitrilo triacético, o NTA, é o segundo ácido aminocarboxílico mais comum utilizado em titulações. O NTA é outra amina carboxílica bastante utilizada como agente titulante na volumetria de complexação. Além dela, nós temos outros, né? Uma vez que ela também é um agente quelante tetradentado. Tá aqui a estruturazinha dela aqui, gente. Tá? Que é do EDTA, você já conhece. Mas nós temos o EGTA, mas que ele tem uma especificidade muito maior para íons caus, que a gente até comentou outro. Nós temos o CDTA também. Nós temos outros, o tetrin, tá? Nós temos, deixa eu me recordar aqui, o DGTA. Então, por aí vai. O EDTA não é o único, tá? Então, cada um também vai ter alguma especificidade que vai justificar o seu uso, tá bom? O EDTA ele é amplamente utilizado uma vez que ele reage muito bem com a grande maioria dos metais. A exceção é os metais alcalinos, tá bom? Mas a grande maioria dos metais ele é o mais amplo, o mais utilizado. Então, todos os cátions metálicos, exceto os metais alcalinos, reagem com EDTA, tá bom? Formando complexos com estabilidade suficiente para servir de base à análise volumétrica. A reação entre um íon metálico, tá, e o EDTA é dada por essa reação aqui genérica. Um íon metálico de carga N+, reage com aquela espécie dominante, lembra que eu falei? Ou seja, eu quero ela para que ela possa, né, reagir com 4 íons metálicos, não apenas 1, 2 ou 3. Quero 4, porque ela é cheia, para produzir justamente o agente quelante MyN-4. Tá? As soluções de EDTA são particularmente úteis como titulantes. Por quê? Porque o reagente combina com íons metálicos na proporção de 1:1, não importando a carga do cátion. Então, por exemplo, os complexos de prata e alumínio, né, são formados pelas reações, ó. Vendo? Ag mais Y4-, AgY-3. O alumínio mais 3 e o Y-4. Dá o complexo AlY-. Então, a distribuição, né, a gente já verificou que essa distribuição ela vai ser dada em função do pH. Então, ó, a distribuição, a fração do EDTA, né, das espécies de EDTA, ó, entre sua forma completamente sem dissociar e suas 4 formas dissociadas, variam consideravelmente com o pH.
E podem ser calculadas, olha só, para cada valor de pH, a partir das constantes de ionização da espécie molecular. Então, seja CTA, a concentração, né, de todas as espécies, ou a concentração total de todas as espécies, né, que contém o EDTA, então nós podemos dizer que a concentração em equilíbrio de todas as espécies de EDTA, né, elas são dadas pelas somas dessas concentrações. Tá? Então, eu posso calcular a fração dessas espécies, de cada espécie, na minha solução, em função do pH, que a gente já viu lá naquele gráfico de distribuição de espécies, né, ou de fração de espécies, tá bom? Através das equações aqui abaixo. Tá bom? Então, alfa 0, essa espécie é a dominante, alfa 1, essa espécie é a dominante, quanto dela? Alfa 2, alfa 3, né? E alfa 4, né? Y4, que é mais desejável, em virtude do pH estar em torno de 10, e assim a gente deseja que essa seja mais dominante. Bom? A soma dessas frações, é claro, tem que dar 1, tá bom? Todas são abaixo de 0, acima de 0, aliás. 0,1, 0,2, então a soma delas totais tem que dar 1, tá bom? Todas são abaixo de 1. Então, assim, nós podemos escrever, tá, que a fração que nos interessa, né, que é justamente da espécie Y-4 de EDTA sobre a concentração total de EDTA, né, ela é função do pH, ok? Ela é função do pH. E ela pode ser dada... Ela pode ser dada, né, pela concentração do próprio EDTA total. Tá? E ela é dada em função do pH, como vocês podem ver aqui através desse teste. Tá? Então, uma planilha eletrônica para calcular a fração da espécie Y-4 de EDTA em função do pH. Veja que à medida que o pH vai aumentando, olha, a fração, né, de Y4 menos, ela vai aumentando. Olha só, sai de menos 18 e vai diminuindo. Quando o pH é 10, veja quanto é que é aqui, 0,35. Tá bom? 0,35. Tá? Veja aí a variação da fração em função do pH. Estão vendo? Como vai crescendo? Né? A concentração aqui. Aliás, a fração molar dessa espécie até chegar a 1, que é o 100%. Né? E permanece constante. Né? A partir de 12, o pH 12, ela é a mais predominante. Né? De pH 12. É a toa que mostra aqui. Tá? Então, hoje, meus queridos, era justamente trazer esse apanhado para vocês, né, do que seria o agente, né, titulante mais utilizado, né, falar um pouco dele, das propriedades deles, por que ele é o mais utilizado em volumetria de complexação. Então, encontro vocês na próxima aula, vejo vocês já já. Um abraço, até mais.